O juiz eleitoral da comarca de Juína analisou o registro de candidatura dos que concorrem a cargos nas eleições de 2020 e dos 126 candidatos a vereadores que entraram com o pedido, 2 tiveram registro impugnado. Dr. Fábio Petengil conversou com a imprensa na manhã de hoje e falou sobre os motivos da impugnação. 35ª zona eleitoral, né, como é identificado Juína e Castanheira, foi a primeira a terminar a análise dos registros de candidatura. Nós já analisamos 100% de todos os pedidos de registro de candidatura. Essa questão já está superada. O prazo era até 26 de outubro, mas a gente conseguiu terminar, salvo engano, anteontem, conseguimos terminar já essa análise. Isso já foi superado, isso já não tem mais discussão. Obviamente que os eventuais impugnados e indeferidos possuem direito de recurso ao TRE, mas aqui na zona eleitoral, na competência que nos é entregue, isso já terminou, já foi por completo analisado. Não sei se a vocês interessa, são 41 registros de candidatura em Castanheira, 136 em Juína. Desses 41 de Castanheira, 40 foram deferidos, um foi considerado inapto, que é uma questão jurídica, mas para tentar explicar de forma mais simples, existe aqueles que podem concorrer e não concorre por algum impedimento legal, que é a chamada inelegibilidade, e existem aqueles que sequer podem se colocar como candidatos porque não preenchem as condições básicas que são colocadas na própria Constituição, como aquela situação de ser maior de determinadas idades, ser brasileiro, ou para alguns é possível ser naturalizado por alguns cargos, e possuir registro de filiação política e partidária, e não ser analfabeto. Algumas dessas pessoas, né, no caso de Castanheira, a situação de inaptidão foi por ausência de filiação partidária, e aqui em Juína, dos 136, 133 foram considerados aptos, 2 inelegíveis e um desistiu. Ele próprio renunciou à candidatura e, portanto, nós só homologamos a renúncia. E aí hoje, a rigor, em Castanheira são 40 candidatos, um inapto, e em Juína são 133 candidatos, outros 2 inelegíveis, um desistente. Mas essa situação já está resolvida por aqui. Aqueles considerados inelegíveis ou inaptos, como eu disse logo no começo, podem eventualmente manejar seus recursos ao TRE, mas aqui está resolvido, já estão decididas as questões. Doutor Fábio, agora esse processo todo também teve uma parceria importante com o Ministério Público Eleitoral, né? Sim, o processo eleitoral, assim como no processo penal, o processo eleitoral precisa ter a participação direta em todos os atos que dizem respeito às fases procedimentais da eleição, precisam ter prévia análise ou participação do Ministério Público. A rigor, aqui em Juína, não em Castanheira, as inelegibilidades, inclusive, foram indicadas pelo Ministério Público. Os 2 inelegíveis são inelegíveis por apontamento do Ministério Público. Eles são inelegíveis porque eles são inelegíveis. Um por ferir a obrigação de quitação eleitoral, outro por uma situação de inelegibilidade por punição mesmo. Mas quem apontou foi o Ministério Público. Então, efetivamente, a participação do Ministério Público é essencial para a definição e principalmente para a fiscalização do processo eleitoral a priori, né? Porque, e aí essa é uma questão que várias vezes alguns candidatos chegaram, é preciso entender o judiciário
Não obstante, no processo eleitoral judicial ele tem outras funções, como, por exemplo, nós regulamentamos determinadas situações, os tribunais editam normativas. A nossa função basilar é julgamento, e quem julga tem que estar equidistante de qualquer interesse. Então, nós não saímos à procura, à caça deste ou daquele motivo para indeferir participação de A ou de B no processo eleitoral. Isso tem que vir da sociedade. E o fiscal da ordem jurídica é o Ministério Público, representando a sociedade, e nessa função ele apontou algumas candidaturas que não podiam participar de fato. E nesses casos não cabe recurso, não é mesmo? Cabe ainda? Cabe. Da nossa decisão, o candidato, entendendo que ele não é inelegível, ele pode ir ao TRE, que aí já é o colegiado. Mas, salvo se concedida alguma medida liminar a ele, enquanto o procedimento estiver tramitando, ele é vedado de participar. Ele não participa do procedimento eleitoral, mesmo que tenha recorrido. Eventualmente, numa decisão reformadora, aí ele volta ao processo eleitoral.